Cara, se você precisa de palavras de motivação, não empreenda. Eu achei isso perfeito. Então, você tem que ter automotivação, e não buscar a motivação do ecossistema, o que todo mundo está fazendo. Porque empreender é tudo sobre o ser humano. São seres humanos fazendo negócios, tomando decisões. Se esses seres humanos não têm uma empatia, um norte comum, isso pode ser muito prejudicial já no começo para aquele empreendedor. Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca mais autonomia e liberdade ao longo da vida. Eu sou Rick Lima e a cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, espiritualidade e ciência. O único objetivo aqui é abrir caminhos para novas formas de viver a vida. E hoje a gente vai falar sobre investimentos para startups. Bastante gente que me acompanha acaba querendo abrir uma startup, ou tem um negócio e não sabe como levantar investimento. E hoje eu trouxe dois especialistas, o Benjamin Gleason, que é fundador da Camino, uma fintech que acelera o time to market e crescimento das startups com seu hub financeiro e corporativo. Em 2012, o Ben fundou o Guia Bolso, que foi o pioneiro de fintech e open banking no Brasil, captando mais de 80 milhões de dólares em 5 rodadas de funding e fazendo o seu exit para a PicPay no ano passado. O Ben mora em São Paulo desde 2007, quando entrou na McKinsey, após seu MBA em Wharton. Depois foi diretor-geral e CFO do Groupon Latam até o IPO na Nasdaq. Então, alguém que tem muita experiência em investimento, um mentor, um amigo que compartilha essa jornada empreendedora há alguns anos. E o Ben e o Derek se conheceram em Wharton, no MBA. Eu conheci o Derek há mais de 10 anos no mercado financeiro. A gente trabalhou junto no Banco Santander, depois da fusão do Santander com o Real. Ficamos amigos, ele virou um mentor para mim, fui viajar. E quando eu voltei, ele começou num fundo de investimento, Venture Capital, Indicator Capital, e eu comecei na Worldpackers, acabamos falando e formou uma parceria. A Indicator Capital investiu na Worldpackers, um dos primeiros investidores, então considero muito como mentor, amigo e investidor o Derek, né? Então, um dos pioneiros aí no mercado de Venture Capital no Brasil, investimento em capital de risco, e traz muito conhecimento e compartilha bastante coisa, tendo falado com milhares aí de empreendedores nos últimos anos. Então, um papo sobre como é que era o mercado de investimentos antes e agora, dicas para quem quer receber investimento, rituais, práticas que o Ben e o Derek tenham, livros que eles recomendam. Então, um papo bem bacana para quem pensa em entrar nesse mundo aí. Ben e Derek, bem-vindos ao Abrindo Caminhos. Derek, Ben, uma honra ter vocês aqui, uma alegria. Obrigado por aceitarem o convite. Derek, conheço aí há mais de 10 anos, se conheceu logo quando eu voltei de Salamanca, e a gente trabalhava no mesmo banco, então foi muito interessante acompanhar essa jornada há mais de 10 anos. Depois eu fui viajar, a gente continuou se falando, Derek sai do mercado financeiro de alguma maneira, mas entra num outro mercado financeiro que é conectado aqui com o que a gente vai falar, startups, cofundando a Indicator Capital, fundo que acabou investindo na Worldpackers depois, e foi quem me apresentou o Ben, aí uns 6 anos atrás, acho 5, 6 anos atrás, e que tem uma trajetória incrível também, vindo de consultoria, passando pelo Groupon, fundando o Guia Bolso, tendo exit no Guia Bolso, e hoje à frente da Camino aí. Então, uma honra ter vocês aqui. A gente vai falar um pouco, no geral, aí sobre investimento para startups e a trajetória pessoal de vocês, que é muito inspirador, e são dois pioneiros aí. Hoje, muito se fala de startup e tudo, mas 8, 10 anos atrás era bem diferente, né? Então, eu queria ouvir um pouco da perspectiva de vocês. Começar contigo, Derek. Qual que são as principais diferenças que você vê hoje? E aí, quando você começou com a Indicator ali, né? Quando a gente começou ali com a Worldpackers também. Então, as diferenças que você está vendo no mercado de investimento para startups ali, 8, 10 anos atrás e hoje. Maravilha, Rick. Bom, obrigado pelo convite. Acho que o grande prazer da vida é poder compartilhar momentos como esse aqui com você, pessoas como você e o Ben. Eu te conheci, acho que uns 3 anos depois de ter conhecido o Ben. A gente se conheceu no MBA, talvez um pouco antes, em 2005, quando eu fui visitar o campus. O Ben é o americano brasileiro, né? Então, ele é mais brasileiro do que os brasileiros que estavam no campus, é sempre assim. Então, ele tinha um papel de liderança lá no grupo de latino-americanos, na escola de samba que a gente tinha no campus. Então, assim, a gente criou uma amizade aí de todas as atividades, tanto acadêmicas quanto fora da sala de aula, em engajamento de um ecossistema pujante, tá?
Isso numa época muito distinta, né, cara? 2007, você não tinha essa conectividade, né? Os seres humanos não estavam tão conectados quanto estão hoje. E eu chego no Brasil e vou muito rapidamente conhecer você. E quando eu conheci o Rick, falei, cara, acho que esse cara é o cara mais brilhante que eu já trabalhei, né? Ele era estagiário. Hoje eu tenho certeza, hoje eu não tenho a menor dúvida. O Rick é a pessoa mais brilhante com que eu já trabalhei. E não é à toa que você está fazendo hoje o que você está fazendo, cara, é admirável. Mas então, quando o Ben e eu estávamos lá no MBA, a gente assistia vídeo por DVD alugado de uma empresa chamada Netflix. Quando eu estava no MBA, eu tinha feito investimento numa empresa chamada Clique Filmes, que era um conceito de streaming de vídeos também, que obviamente não deu certo. E ali foi o primeiro cheque que eu fiz write-off como investidor anjo. Então, eu posso dizer que a minha jornada com investimento em startups começa em 2005, e aí eu entro assim, numa vibe absolutamente apaixonante de poder apoiar os empreendedores com o conteúdo e conhecimento profissional que em mercado financeiro a gente adquire. Então, conforme eu galgo minha carreira, a gente se conhece, eventualmente eu saio para ir trabalhar em outro banco, eu fui fazendo investimentos anjo, cara, assim, e eventualmente você volta do exterior, a gente vai tomar um café. Cara, você me fala exatamente do futuro colaborativo, né? E sabendo o seu background, conhecendo as suas competências e você trazendo essa nova visão do mundo, eu confesso que aquilo me inspirou muito na minha jornada. Então a gente faz um encontro de oportunidades onde eu já havia decidido por montar a Indicator em 2013, 14, e você estava às vésperas de se decidir por montar a Worldpackers. Você me perguntou como é que era a época, como é que eram as coisas nessa época. E eu lembro que o Ben estava começando a empreender, mas eu vou deixar essa parte com ele. Mas assim, era um mercado árido, talvez para poucos e muito loucos, né? E assim, para a gente que estava vivendo, era uma coisa absolutamente óbvia que ia acontecer. Quem foi mordido por esse vírus do empreendedorismo, pela oportunidade que o Brasil gera de mercado de capitais, havia, sim, uma série de convergências para a Venture Capital acontecer aqui no país. Mas naquela época, 2014, no caso da data de fundação da Indicator, era muito cedo. Então, a gente galga 2 anos como um grupo de investidores anjos, para então lançar o primeiro fundo institucional em 2016. Mas aí, Rick, tem muito ângulo para a conversa aqui, eu não quero roubar a palavra demais, quero devolver para você e a gente pode falar em mais detalhe de quem eram os bravos corajosos, porque, se não me engano, você foi turma 2 de aceleração da Startup Farm, ou turma 1, não foi? Foi bem no comecinho em 2014 lá. Mas é isso, acho que é o que você trouxe, né? Muito mais ávido, né? Hoje em dia tem muito mais oportunidade e quem foi pioneiro ali atrás e passou os perrengues que a gente passou hoje começa a colher mais frutos, né? E o Ben, uma lenda viva aqui do empreendedorismo, começou ali com o Groupon, galera do Groupon Latam, foi até o IPO da Nasdaq, depois veio o Guia Bolso, fundou mais de 80 milhões de dólares aí em 5 rodadas, exit para PicPay e hoje com a Camino, abrindo caminhos aí, né, o nome aqui do podcast, abrindo caminhos para startups que pensam em internacionalizar e usando toda a experiência dele aí para ajudar, né? Então, queria ouvir um pouco da tua perspectiva também, Ben, como é que era o mercado lá atrás, quando você começou e como é que está hoje? Vou tomar, né, nessa época no MBA, a gente correu o risco aqui de começar a parecer muito velha guarda, mas, assim, por incrível que pareça, uns 15 anos atrás não é tanto tempo, assim, quando você olha, né, toda a história que tem startup nos Estados Unidos, no Vale do Silício, é um período relativamente curto, mas que mudou totalmente. Então, como a gente estava ainda em Wharton, que é muito focado em finanças e tudo mais, na época que a gente estava no MBA, todo mundo olhava investment banking primeiro, private equity ou consultoria. Tinha um maluco lá no meu cohort que era empreendedor, todo mundo olhou assim, esse cara não sei o que está fazendo, e talvez tenha se dado o melhor de todos, né? Porque por estar nesse timing, assim, mas realmente não estava nem no radar. E só, né, essa conexão aqui, o Derek, a gente tocava junto na bateria lá de samba, de Wharton e tudo mais, e a gente se conheceu alguns meses depois. Eu estava indo para o Rio para fazer algumas entrevistas e tal, e ele falou, cara, por que você não vem em casa e tal? Acabei passando Natal, Réveillon com a família, com o Derek, a família. Foi super legal, né? Uma das coisas que me atraiu, né, aqui para o Brasil, né? Um pouco essa abertura, né? As pessoas te convidam e realmente é
legítima. A gente até foi no centro lá do Rio, compramos alguns instrumentos para bateria, então foi bem... aí, né, um pouco de fast forward, eu estava na McKinsey, aqui no Brasil, depois do MBA, tinha decidido que não queria continuar em consultoria, estava avaliando algumas coisas, ainda estava mais forte private equity, coisas do tipo, então não tinha startup tanto no radar, mas não tinha um amigo lá nos Estados Unidos que estava me chamando para entrar, para empreender e tal, e não sabia bem o que era isso. Eu até fiz algo bem diferente para tomar a decisão. Tirei licença da McKinsey, fui morar 3 meses na Rocinha, lá no Rio, né, a comunidade lá. Foi uma experiência incrível. Eu ajudei a reestruturar uma ONG que tinha lá, e realmente morar no meio do morro foi uma experiência, acho que te tira da bolha, né, da Faria Lima e tudo mais, e te coloca muito mais próximo um pouco à realidade. Então, eu aproveitei esses meses também para refletir, acabei optando por me juntar ao meu amigo, né, naquela época, no início de 2010, porque era muito amigo, então foi, beleza, vamos lá, eu conheço Corporate Finance e tal, entrei, aí comecei a ouvir, né, term sheets, cap, liquidation preference e tal, eu, putz, que é isso? Toda a terminologia muda, né? E a gente foi captar até uma rodada de seed lá nos Estados Unidos. Na época, os investidores lá falavam que não gostavam de MBA, não gostavam de consultor e tal, queriam um moleque de Stanford e tal. Então, foi um período muito difícil até de captar, eu também não conhecia tanto. E aí, né, o acabou não escalando tão rápido, meu amigo continua até hoje, é outro guerreiro lá. Mas aí eu entrei no Groupon e vi o que é realmente escalar absurdamente rápido, né? Aqui no Brasil foi a empresa que mais rápido cresceu na história naquela época, foi o início de e-commerce mais massificada. Acho que antes disso tinha muito pouco internauta e ainda menos pessoas que podiam e queriam comprar online, né? Um pouco esse período de 2011 começou a ter realmente uma internet mais massificada, mais pessoas com cartão de crédito e mais infraestrutura para comprar online. Então, acho que começou essa geração, mas era ainda muita coisa só e-commerce. Teve uma pequena bolha de e-commerce lá em 2011, 2012. E aí, né, depois da IPO do Groupon, queria voltar para o zero. E a gente estava, né, com o meu sócio, o Thiago, que tinha conhecido na McKinsey, a gente começou a pensar muito o que a gente quer fazer para realmente criar um impacto muito grande numa indústria muito grande, que a gente acha que a gente vai resolver uma dor muito real, né? Então, a gente acabou indo para serviços financeiros, não existia o termo fintech, a gente colocava em aspas nos pitch decks para explicar o que era fintech, lá em 2012, e muitos investidores, especialmente aqui no Brasil, nos achava louco, né? Então, 10 anos atrás, se falava, cara, mas vocês não têm a rede de agências, então não vai ter como competir com o banco. Então, olha quão rápido isso tudo, né, mudou. E aí a gente acabou conseguindo captar um mix aqui de algo. Até, né, teve os primeiros anjos foram alguns caras ex-Wharton bankers que queriam fazer um contrato seed como um contrato de M&A de banco. Então, nem contratos tinha com o fundo que liderou a seed, também era um contrato de dívida conversível de 50 páginas, assim, negócio absurdo no contexto de hoje, mas a gente assim, resolveu entrar, desbravar e a gente foi, né, ajustando o modelo, muito, acho que, focado no problema, né, do usuário, e isso nos levou um pouco a essa solução final do Guia Bolso, que era basicamente o início de Open Banking. E uma coisa legal, só para ressaltar, algo até com o caminho que, de certa forma, a gente está tentando recriar no mundo digital, bem no início do Guia Bolso, a gente começou no meu apartamento, escritório, todo mundo indo lá todo dia, depois fomos para a chamada Startup Mansion, aqui em São Paulo, né, em Itaim, e tinha assim, umas startups no mesmo estágio, que um chamava o outro, todos se conheciam de alguma forma, não era nada formal, não era aceleradora nem nada, mas de alguma forma começou a ter várias startups bem no início nessa casa, e na época, por acaso, olhando para trás, né, tinha Pizzi, Print, Emprego Ligado, Ingresse, uma série assim. Então, talvez a safra de mais sucesso, né? De mais que qualquer aceleradora que surgiu depois, mas foi um ambiente em que a gente teve muita troca. Então, cara, não estou conseguindo abrir conta no banco. Fala com esse gerente, ele vai quebrar um galho para você. Cara, esse advogado não está servindo. Não, fala com esse aqui. Então, foi muito rico em termos de realmente pegar dicas, indicações de fornecedores que não tinha fazendo na época.
Então, isso, né, meio que 2013, 2014, foi muito valioso, né? E eu acho que agora, né, você faz o fast forward, tem muito mais informação disponível, tem conteúdo pra caramba, mudou tudo, tem muito mais capital, claramente. Isso faz que tenha mais empreendedores, mas ainda hoje acho que tem coisas que são desafiadores, né? Acha bons fornecedores para vários serviços, então ainda não tem tanto uma fonte muito confiável, sem mandar e-mail, sem começar a correr atrás, trocar uma mensagem com os empreendedores, e a infraestrutura, né, que é um pouco o que a Camino agora está tentando resolver, infraestrutura financeira, aqui no Brasil principalmente, também para lá fora, e corporativa, já que hoje em dia todo mundo que quer empreender e captar, né, capital de fundos internacionais, mas precisa abrir também uma estrutura lá fora, que é toda uma complexidade e burocracia, além do desafio de tocar o startup, né? Então, é um pouco essa jornada. Então, acho que, como o Derek comentou, mudou demais, está muito legal hoje em dia, mas ainda tem muito espaço para crescer, dado o potencial aqui. Massa, e 2 pioneiros mesmo, né, nessa época que era tão mais complexa, hoje com todos os desafios, mas já com muito mais infraestrutura, mais informação e mais capital, como vocês trouxeram, né? E muita gente vem me perguntar assim, eu estou começando minha startup, como eu faço para conseguir investimento? Eu vejo bastante gente tem essa vontade, né, de entrar, de empreender, mas aí não tem capital e pensa em investimento, não sabe nem como começar, ou não acredita na própria ideia, ou acha que é um sonho distante, que não faz sentido, né? E vocês dois acompanharam aí, Derek Play Indicator, milhares aí de pitches e de empreendedores novos e que estão voltando. E o Ben aí, seja nessa trajetória dele, as pessoas que ele conheceu e agora na Camino também, então vocês encontram aí muitas pessoas que estão nessa busca, né? E eu queria ouvir um pouco de dicas ou recomendações gerais, ou não quero entrar não tem uma receita de bolo, né? Isso é óbvio, mas algumas informações mais macro para quem tem essa vontade, tem esse interesse, mas não sabe muito bem como dar os próximos passos, né? Primeiramente, eu preciso de corrigir, eu não me considero um pioneiro, muito pelo contrário, eu acho que eu sou um novato da indústria. Os pioneiros estavam lá em 97, antes, os pré-bolha Nasdaq, né? Pré-estouro da bolha da Nasdaq. E aí tem assim uma fase que Venture Capital começa a se consolidar mesmo no Brasil em 2008, com as primeiras casas, que são casas generalistas hoje de Venture Capital. Eles pegam todos os setores, todas as tecnologias, vão desde o seed até quase pré-IPO, né, vamos dizer assim. E mais recentemente esse amadurecimento, né, que começa obviamente por oportunidades amplas, ele ganha especialização. No caso da Indicator, a gente se especializou em Deep Tech, começou pela inteligência artificial, e aí a gente foi para Deep Tech, e dentro de Deep Tech a gente é especialista e a maior casa early stage da América Latina de IoT, né, Internet das Coisas. E a brincadeira que eu faço é que todos os seres humanos já estão conectados, agora todas as coisas vão conectar. E a gente está aqui e essa curva ela é absolutamente inevitável. A gente sabe que existe um ecossistema pujante hoje no Brasil. Do que a gente mapeou no último ano, existem mais de 400 empreendedores em internet das coisas, mais de 3 bilhões de reais em rodadas sendo levantadas, algumas concluídas, outras ainda abertas, rodadas de capital semente, né? Tickets pequenos, de menos de 10 milhões de reais. Então, assim, é absolutamente impressionante. E por que eu estou te falando isso? Existe sim essa especialização e existe a necessidade do empreendedor estudar, se aprofundar e entender qual que é a jornada para ele começar o seu negócio. Como o Ben falou, quando ele começou, ele tinha um super background profissional, ele recebeu apoio de profissionais de indústrias distintas, que não necessariamente era o melhor fit, né, para o empreendedor que está se lançando. Então, o empreendedor, quando ele se lança, hoje no Brasil, você já tem uma maturidade de ecossistema que permite quase cheques automáticos. Se você cumpre o dever de casa de um projeto de pré-aceleração, né, você lê os livros, The Lean Startup, faz o basicão do startupeiro, você rapidamente vai encontrar iniciativas que fazem cheques menores, seja associações de anjos ou fundos mesmo, que vão poder te apoiar
na conclusão da rodada e uma documentação que não vai contaminar muito o seu negócio, sabe? Uma documentação que não seja nociva para o futuro do seu negócio. Então, a minha recomendação hoje é que no Dr. Google você acha muita coisa, né? Como começar a minha startup, você vai achar uma série de artigos de diversas iniciativas, mas o que é mais importante é que nessa busca você se associe a pessoas e entidades com as quais você tem a empatia. Porque empreender é tudo sobre o ser humano. São seres humanos fazendo negócios, tomando decisões. Se esses seres humanos não têm uma empatia, um norte comum, isso pode ser muito prejudicial já no começo para aquele empreendedor. Tá? Então, né, assim, principalmente na Indicator, como a gente fala de um tema muito sensível, onde a gente trabalha para colocar o Brasil no mapa das Deep Techs, tá? Isso é a grande missão da Indicator, é colocar o empreendedor nacional e ser enxergado como um herói empreendedor em Deep Tech. A gente sabe que a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente faz uma rodada de encontrar um meio termo entre as necessidades do empreendedor e as necessidades do investidor. A minha resposta foi um pouco prolixa. Acho que empreendedores que estejam nos ouvindo podem me achar muito fácil no LinkedIn, podem me procurar e falar, e aí, como é que eu começo? E eu faço essa provocação do corpo a corpo porque é assim que essa indústria se formou. Foram pessoas realizando apertos de mão que fizeram muito sentido. Eu complementaria, acho que algumas coisas, até um passo anterior, às vezes eu ouço, tipo, todo mundo está levantando capital, então eu preciso fazer também. Eu acho que o tema desse anterior, será que você tem realmente essa vontade, eu acho que primeiro de captar de investidores que criam uma obrigação, de certa forma, criam uma pressão a mais e também essa vontade de querer crescer rápido, né? Porque o investidor que coloca dinheiro geralmente vai querer que você cresça rápido, corre mais riscos e tudo mais, busque crescimento acima de break-even, né? De lucratividade no primeiro momento. Para algumas pessoas que, às vezes, têm menos capacidade de poder correr risco ou até menos apetite por risco, por exemplo, podem continuar trabalhando full-time no negócio, tocar algo muito menor aqui ao lado, mas que gera um pouco de caixa, começar a brincar, e tá bom, assim, meio que um conhecimento e tal. Mas, assumindo que já tomou a decisão de empreender e captar, eu acho que o primeiro realmente você tem que estar dedicado a isso, tem que estar respirando isso, não... É muito difícil um empreendedor de primeira viagem, que nunca esteve em startup e tudo mais, estar num trabalho full-time e tentando captar. Eu acho que tem que mostrar que você já tomou, que queimou a ponte, já está empreendendo e focado nisso. Tem que pensar muito no time de fundadores, ser muito honesto, né, que são suas fortalezas ou o que conhece de indústria, etc., e o que falta, né? E se seu produto é totalmente tecnológico, baseado em digital e tudo mais, e não tem o skill técnico, é importante realmente ter alguém próximo já que manja disso para poder realmente ter um pitch forte sobre o time, né? O time sendo capaz de fato, colocar em pé um pouco o que é essa ideia, né? E aí, como o Derek falou, tem muito assim, conteúdo disponível, tem muitas sessões para caramba de todo tipo de mentoria, etc. Então, eu acho que é correr um pouco atrás, começar a falar com vários investidores, como é o negócio de people. Idealmente, você conseguir escolher ser um investidor que tem essa empatia, tem essa convicção em conjunto, né? Então, não é só porque alguém está oferecendo um cheque que você deveria pegar. Eu acho que os cheques são diferentes, mesmo sendo dos mesmos valores. E aí eu acho que assim, a última realmente tem que ter resiliência e muita convicção, né? Eu vi recentemente um quote do Elon Musk que eu não gosto de tudo que faz, mas que eu achei assim muito assim, correto de certa forma. Alguém perguntou para ele, um empreendedor perguntou: a que palavras de motivação você daria para empreendedores ou para quem está querendo empreender? Ele falou: cara, se você precisa de palavras de motivação, não empreenda. Eu achei isso perfeito. Então, você tem que ter automotivação, e não buscar a motivação do ecossistema, ou porque todo mundo está fazendo, porque aí não vai aguentar. É uma jornada muito longa, como você bem sabe. Sim, longa, desafiadora. Nós três aqui na resiliência, como você trouxe, é realmente essencial, né? Tem uma certa visão ali de onde você quer ir, né? Mas eu acho que tem muita gente que acredita que tem que saber tudo. Eu só vou levantar investimento, eu só vou empreender depois que eu tiver todas as respostas, né?
enquanto muitas respostas se acha no caminho, né? Que tem aquela frase clássica ali de empreender é você se jogar do avião e construir o paraquedas no caminho, né? Então tem esse mix entre estudo e prática, né? Então vocês trouxeram, né? Tem muito conteúdo online, né? Livros, cursos, palestras, e tem a prática de fazer, né? Queria ouvir um pouco a visão de vocês sobre esse balanço e um pouco sobre alguns livros, se pudessem recomendar alguns livros, quais seriam, e esse balanço entre estudar e a prática de empreender mesmo, que é um desafio atrás do outro e não dá para saber tudo antes de fazer. Até no próprio Guia Bolsa, né? A gente começou com uma tese, a gente, né, fez várias entrevistas, pesquisas com quem a gente achava que ia ser nosso público-alvo em termos de meio que educação financeira, gestão financeira pessoal. E aí a gente começou a trabalhar numa primeira versão beta, que era basicamente um consultor financeiro online, que você inseria qual a sua renda, seus gastos, etc., e aí a gente viu que as pessoas não sabiam informar corretamente esses números. Então, fazer uma consultoria financeira pessoal em cima de números que não refletem a realidade, né? Aquele famoso garbage in, garbage out, né? Então, a gente viu que, beleza, a gente teve uma tese, a gente até tinha testado, mas não ia funcionar. Então, tivemos que tomar uma decisão muito difícil com a caixa acabando, que a gente mudaria totalmente o meio, né? A forma que a gente tentaria o go-to-market, para realmente correr atrás de conexões bancárias para poder agregar os dados diretamente do banco, né, que se achava na época que era impossível e basicamente apostamos, não tinha dinheiro, não tinha runway para manter a versão inicial e iterar, ou realmente apostar nessa mudança. A gente pivotou mesmo e acabou, eu acho que tendo sucesso com isso, mas até mesmo uma coisa que eu sempre falo geralmente os empreendedores, quando estão no palco, no evento, falam uma história muito linear. Então, a gente fez A, fez B, fez C, depois fez o IPO. E é qualquer coisa menos linear. Então, até com isso, a gente lançou primeiro o PC, não tinha muita coisa de app na época ainda, início de 2014. Chegamos a 10 mil usuários e comemoramos no escritório, tivemos uma festa, a meta era 50 mil usuários, né, lentamente crescendo, mas assim, olhando para trás, claramente não ia dar certo. E aí a gente lançou o app de iPhone. Em 2 semanas batemos a meta do ano de 50 mil usuários e aí nós chegamos rapidamente a alguns milhões de usuários, porque basicamente ali também pivotamos totalmente de ser uma empresa que era, né, com site e tudo mais, a ser uma empresa de app. E não tinha nem desenvolvedor de app. O primeiro UX do app fui eu, com PowerPoint, fazendo cropping e todas as imagens. E a gente teve que, né, pivotar também para ser uma empresa de app. Então, acho que tem que ter convicção nessa ideia, tem que testar mesmo, corretamente, mas também tem que estar aberto a ajustar. E nessa jornada, a gente teve algumas dicas de investidores que entendem muito da indústria, que tinham visto fintechs no mundo inteiro, e algumas dicas bem assertivas, até de investidores que não tinham investido na gente. Eu acho que também tem tem que buscar esse equilíbrio dele, que pode falar até melhor, mas um pouco de ouvir os investidores, se for uma boa dica, realmente pensar como você incorpora, mas ao mesmo tempo não pode deixar o investidor te falar o que tem que fazer, que tem um empreendedor que vive no dia a dia, que tem a última responsabilidade. E só encerrando aqui dois livros que eu indicaria, que não são exatamente de produto e essa jornada, mas é mais assim, da jornada de empreendedor, de estar nessa cadeira de founder, o Hard Things About Hard Things, do Ben Horowitz, do Andreessen Horowitz. Incrível esse livro, para realmente ele te mostra muitas das coisas que não são a parte boa também de empreender. E o outro que sai totalmente do mundo de startup, mas é Extreme Ownership, que é de um Navy SEAL americano, que é bem interessante em termos de mindset, né? Que é mindset que você precisa ter como founder, né? Você é owner, né? Todos os problemas são os mesmos problemas, mas também tem que buscar atrair pessoas que pensam assim e criar uma cultura disso, porque se todo mundo trata todos os problemas com senso de dono, realmente a empresa anda muito melhor do que cada um fazendo a sua função. E nem todo mundo quer fazer isso, nem todo mundo tem disposição para poder fazer isso. Então, acho que quando você está criando um mix, esse livro ajuda a pensar um pouco que tipo de cultura tem que criar uma startup. E para você, Derek, esse mix aí entre ouvir o que as pessoas falam, como é que o conhecimento vem de fora, a prática, os livros, os desafios do dia a dia, ter um venture capital é empreender também, né? Então, está nos dois lados aí, né? Eu ia falar The Hard Thing About Hard Things, tá? Então,
I second that, né? Em bom inglês, cara, Ben, esse é o livro. E eu lembro o episódio, logo quando a bolha da Nasdaq estourou, eu trabalhava em mesa de operações, que a Loud Cloud, né, era o nome da empresa, foi para fazer um IPO totalmente quebrada. E o meu chefe olhou e falou, cara, quem que é esse louco? A bolha estourou, o mundo de tech acabou e ele está fazendo o IPO de uma empresa quebrada. E ele conta esse episódio no livro. Então eu tive o grande prazer de vivenciar alguns desprazeres da humanidade de uma forma muito acadêmica, né? Como o 9/11, várias questões geopolíticas. Eu sempre fui muito interessado nisso. E os empreendedores precisam sobreviver a esses momentos que são muito duros, principalmente para as empresas nascentes. Tá? Mas eu acho que o amadurecimento do capital trouxe mais perenidade de tese, então a gente consegue apoiar os empreendedores hoje com mais facilidade. Bom, já que o livro que eu ia falar foi sugerido, eu estou lendo hoje o livro que está me impressionando bastante, que é How Will You Measure Your Life? Tá? Do Clayton Christensen. E tem um que é bem peculiar, assim, ele não é um livro para você ler do começo ao fim, ele é quase aquele livro para você abrir na página de manhã e se inspirar. Ele vai ter um capítulo de 3 páginas, que é o Weekly Nietzsche, do Brad Feld. Ele lançou recentemente, ele pega uma adaptação de várias passagens de Nietzsche e faz adaptação ao empreendedor. E é demais, cara, porque né, quem ele conseguiu ler algum livro de Nietzsche sabe o quão difícil é, então interpretar isso e aplicar para empreendedorismo acaba sendo uma mão na roda meio filosófica para o empreendedor que quer perdurar, não desistir nos momentos de dificuldade, que serão infinitos em relação aos momentos de sucesso, né? Como o Ben bem falou, você vai ser desafiado todos os dias. E aí nisso, se você quer uma pessoa para te ajudar no seu dia a dia, que não está trabalhando na sua empresa, e essa pessoa vem com capital, é aí que você vai encontrar o investidor certo. Eu brinco que dinheiro fácil vem a um preço muito alto. Muitas vezes o empreendedor ele cede participação da empresa dele por um capital relativamente fácil. Aquela participação ela é finita, né? Uma empresa só tem 100% de ações e aquilo ali vira um ser absolutamente desalinhado com a visão da companhia, que fica pendurado no cap table, como a gente fala, né? E muitas vezes atrapalha bastante, sabe? Então, na nossa visão como casa, e foi por isso que a gente decidiu empreender, não aceite o capital que não te ajuda. Tá? Ele é bom, se você aceitar, faça com muita consciência. E quando você traz o capital que ajuda, você também tem que ter aquele cuidado do investidor saber até onde ele vai. A gente fala que tem muito investidor que quer ser empreendedor e, eventualmente, ele acaba atrapalhando quem realmente é o empreendedor, porque o nosso business é um business de diversificação de risco, queira ou não queira. Então, a gente monta um portfólio com diversas oportunidades. Para muitas empresas que dão errado, algumas darão certo. E, com isso, os empreendedores podem cair naquela cilada do desalinhamento de interesse do investidor, onde ele fala, vai, queima na fogueira aí o capital para eu ver se esse cara dá muito certo. E, honestamente, como casa, a nossa filosofia é um pouco mais austera. A gente fala muito de você conseguiria hoje forçar um break-even na sua companhia, você conseguiria hoje passar por um período muito difícil sem captação, e não necessariamente empresas que são muito hábeis em levantar capital são aquelas que terão um sucesso extraordinário a médio e longo prazo. É claro que acaba aqui na mídia, né, aquele sucesso astronômico, rápido, sempre chama muita atenção, mas existem histórias intermediárias que foram mais austeras, né? Que realmente, para mim, são os grandes ídolos inspiradores. Tá? Boa, acho que cobrir o panorama geral para quem informações de livro, de artigos e de como balancear, né? Principalmente de quem aceitar o dinheiro e o que você precisa ter internamente, assim, né? Para levantar esse dinheiro. E mudando um pouco de assunto, eu queria saber um pouco sobre equilíbrio, vida pessoal, trabalho, família, esporte, né? Vocês dois aí, quem empreende, né? Quem trabalha com isso tem uma vida sempre muito atribulada, né? Ainda mais tendo passado por mudança de indústria, do mercado financeiro para venture capital, empreender, Ben, consultoria, depois trabalhar numa empresa que fez IPO como diretor ali, CFO, depois empreendendo, vendendo, começando uma coisa nova agora. Então, queria saber
pouco de rotinas, rituais, práticas que vocês tenham ou que tiveram em diferentes momentos aí da jornada. Para quem empreende também, saber que vai ter esses momentos desesperadores e talvez essas rotinas ou práticas podem te ajudar, seja esporte, meditação, respiração, alimentação, enfim, leitura, escrita. Queria começar contigo, Derek, sobre rotinas e rituais. Pois é, eu mudei radicalmente as minhas rotinas. Eu brinco que antes de montar a Indicator, aos 36, 37 anos, eu fiz um encontro com o Derek de 16 anos e eu entendi que o Derek de 16 anos não ia admirar muito o Derek de 36 anos. Não que eu fizesse nada errado, mas quando a gente é bem jovem, a gente sonha com muita coisa e eventualmente a sua profissão te leva e você cai no dia a dia, muitas vezes numa rotina muito negativa, onde você não tem o equilíbrio de corpo, mente e alma. E aí eu resolvi montar a Indicator. Obviamente não é um lifestyle job, eu trabalho pra caramba, muito mais do que eu já trabalhei na minha vida inteira. Porém, eu consegui criar uma rotina muito mais eficiente. O problema é que eu acordo muito cedo. Eu acordo 4h30 e das 4h30 às 7h30 é o meu horário mais produtivo. Então, efetivamente, esse é um horário que o cérebro consegue fazer um trabalho, pelo menos é onde eu acho o meu trabalho criativo, onde eu consigo escrever, onde eu consigo fazer conta. Então, muitos assuntos eu deixo para esse horário. Aí vem o problema, né? O time, às 7h30 já recebeu e-mails, já está com ideias na frente, né, para começar o dia. Bom, eu não falei que nesse horário eu também treino. Então, além de eu acordar cedo para produzir, eu acordo cedo para treinar. Né? Então, nessas 3 a 4 horas eu consigo fazer essas principais rotinas criativas de treino e de meditação. E aí, passado isso, a gente cai na bateção de bumbo, né? Reuniões, conversas que requerem muito menos da sua concentração extrema. O contraponto é que quando chega no final do dia, realmente eu já estou exausto. E depois que eu virei pai, eu coloquei assim essa obrigação na minha vida, que acho que é o maior prazer da vida, que é conseguir dar um intervalo entre 5h40 e 7 da noite para dar banho na minha filha, botar ela para dormir, às vezes ajudar com o TT dela, né? Isso é maravilhoso, cara. Isso realmente não tem preço na vida. E aí a maravilha é que se você faz isso todos os dias, pacientemente, a mágica acontece, coisas incríveis acontecem. Né? Então, realmente, como um empreendedor no mercado financeiro, liderando, né, co-liderando uma empresa de venture capital, a gente vê a consequência disso em empresas que dão certo, uma metodologia muito gostosa de trabalhar, um time engajado, esposa feliz, criança contente. Então não tem nada melhor na vida do que poder no dia a dia ter ser regrado, né? E às vezes, como a gente falou antes, deixa o caos dar uma entrada também, enfrenta o caos. E só para concluir, Rick, eu faço esporte de endurance. E na endurance eu me encontro naquele momento que é assim, subindo uma montanha de bicicleta, a montanha dura de subir, 3 horas de escalada, muitas vezes dias longos, com 8 horas de exercício. Mas onde eu me encontro é quando está chuva, não tem ninguém, está frio, está aquele caos assim no seu redor. É muito louco como nesse momento eu acho a paz. Eu tento aportar essa calma para os momentos de ansiedade da vida, sabe? Tenho muito que aprender ainda, tenho lutado demais com conseguir encontrar essa paz interior, principalmente tendo atravessado, né? Estamos saindo da pandemia, se Deus quiser. Acho que todo mundo sai com alguma cicatriz, e psicológica, física, de relacionamento. Então agora é poder reabrir as portas para conseguir ajudar a construir um mundo melhor. Boa. Muito bom, acordar cedo, exercício, meditação, lidar com caos, equilíbrio família-trabalho. Grato. E para você, Ben, como é que você lida com tudo isso? Na média, eu sou muito ruim nisso. Então, é uma coisa que eu sofro mesmo, assim, quando eu estou bem na rotina e tudo mais, aí eu acabo realmente, né, acordo de manhã, malho, como eu malhei, eu acabo comendo melhor, e aí tudo vai fluindo. A outra coisa que eu percebi só depois, até durante a pandemia, eu sempre fiz muita mentoria, então via Endeavor, ou via, né, amigo de amigo, empreendedor, então acabo fazendo muitas sessões de mentoria,
E aí, por exemplo, você começa um fundraising, né? Aí o bicho pega totalmente, foco total, você está 24/7 ligado. Eu deixava tudo de lado, então parava de malhar, parava de comer bem, parava de fazer mentorias, parava de fazer qualquer coisa. E aí ficava muito preso nisso, tem que entregar, beleza, entregar a rodada, mas aí você fala, putz, mas agora tem o dinheiro, tem a pressão, tem que continuar nessa, e é muito difícil voltar a estar nesse equilíbrio, e você acha que não tem tempo, não tem pique e tudo mais, aí finalmente consigo voltar, e nossa, tudo flui tanto melhor depois, então eu ainda tenho dificuldade de manter, acho que tem muito pico como empreendedor, mas eu abraçava demais, assim, acho que toda a dificuldade para mim, 24/7, por muito tempo, e agora, tipo, até percebi, na pandemia foi bom nesse sentido para mim, que eu tive que fazer muito mais reflexão, acho que quando estava sozinho no escritório e tal, tudo digital, tinha que olhar mais para dentro e tudo mais, e né, uma das realizações que eu tive foi que me ajuda a fazer mentoria, fazer bem, assim, sem pedir nada, mas eu estou travado aqui nesse meu problema, estou frustrado com o meu problema aqui na empresa, mas eu consegui ajudar alguém que talvez corra, que talvez ele tenha sucesso, então pelo menos alguém estou contribuindo para alguma coisa naquele momento, que às vezes até me ajuda a destravar no problema que eu estou. Então agora realmente tento manter mais esse ritmo, o próprio caminho, né, nasceu muito, a empresa em si um pouco tentando canalizar isso de ajudar o empreendedor no early stage de forma mais escalável. E outro, eu sempre fui muito pouco, eu acho que de autoconhecimento, de olhar para dentro, sou muito racional, muito objetivo, achando que podia ver todos os passos em frente e seria suficiente. Eu acho que a pandemia me ajudou também a buscar mais para dentro. Eu vi que tentei meditação, não consegui, eu estou fazendo tudo isso na cabeça, acho que sou um pouco ansioso para isso, mas você consegue achar outros fóruns, inclusive uma coisa que foi muito poderoso para mim foi grupos de empreendedores que estão na sua cadeira, então tem muita credibilidade comigo. Se um empreendedor me fala alguma coisa de como ele conseguiu equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, como ele conseguiu lidar com algum problema com alguém no time, por exemplo, é muito mais poderoso para mim porque é alguém que eu sei que está na mesma cadeira, né? E tem, acho que alguns investidores particularmente fortes nisso, né? O Flourish, que é do grupo da Almeria, por exemplo, são muito focados em o empreendedor tem que estar bem. E eles criaram até círculos em que eu estava com empreendedores de mercados emergentes no mundo, na mesma situação, só que são pessoas que você pode se abrir, porque o cara na África, o cara na Índia, etc., não é a mesma coisa, às vezes, do que se abrir num evento de VC aqui no Brasil, que se você falar de alguma dificuldade, pode virar realmente um boato e tudo mais. Então, acho que também é legal para quem mais dificuldade de se abrir em diferentes situações, ou de meditar, olhar para dentro e buscar esse tipo de fórum onde tem pessoas, assim, acho que, né, positivamente dispostas a ajudar, a compartilhar, e que são pessoas que podem se identificar com essa jornada de empreendedor, que realmente não é fácil, mas não tem que ser tão solitário, né? Ô Ben, Henrique, se me permitiu uma passagem que acho que eu nunca contei muito na vida. A minha mãe estava muito doente, eu tinha 17 anos e eu estava prestando vestibular, então a minha vida estava um inferno, tá? E eu fazia karatê. Eu era apaixonado por artes marciais, não pratico mais porque tem um preço grande, né, no corpo. Hoje em dia eu só faço esporte de endurance. E aí eu comecei a faltar, e um dia o meu sensei me puxou e falou assim: por que está faltando? Eu falei: porque minha mãe está muito doente. Aí ele olhou para mim e falou: tá faltando colégio? Eu falei: não, sensei. Aí ele falou: então não falta karatê. E aquela coisa me perseguiu a vida inteira, cara. E hoje eu descobri, assim, eu engordei na pandemia, também tive as minhas situações, virei pai, né, aquela coisa. Mas eu tenho sempre essa pulga atrás da orelha, né, essa voz que vem e fala: é no caos que você precisa focar em ser disciplinado. Então, dorme um pouquinho menos, vai lá, treina, vai lá, medita, né, faz esse complemento que é a vitamina do seu dia, sabe? Aí, só um último ponto até, que estou buscando fazer agora, ainda não emplaquei bem, mas como esse empreendedor, especialmente nos momentos mais difíceis, você tem muita adrenalina, mas aquela adrenalina de lutar ou fugir, né? Adrenalina muito assim, negativa para o cérebro, para o corpo e tudo mais. Você fica nesse loop e você começa a buscar quase essa adrenalina, mesmo não sendo positivo para o corpo. Você está sempre nesse modo de sobrevivência e tudo mais. Então, também buscar algumas situações de adrenalina mais positiva, né? Então, estou até
Eu tentei voltar para o surf, quebrei o dedo na primeira vez, então nessa idade não é tão fácil, mas pelo menos começar a testar algumas coisas novas aí que trazem uma adrenalina mais positiva e que te possa desconectar um pouco também, porque senão você não vai conseguir fazer a atividade, né? Demais. Estava vendo esses dias o podcast do Tim Ferriss com o Mark Zuckerberg, e ele falando como o surf para ele tem sido, pro Zuckerberg, como tem sido um fator ali de uma meditação ativa. Ele falou assim, eu tenho muita dificuldade de parar, sentar e ficar ali parado, mas eu estou numa situação igual um surf, um karatê, uma arte marcial, que você precisa estar presente ali, né? Senão você se afoga, toma um caldo, toma um tapa. Então, você meio que fica... É uma meditação ativa. Eu gosto bastante desse conceito também. Também já tive muito mais facilidade em ficar sentado, de olho fechado. Hoje em dia tem mais dificuldade. Essas meditações ativas, principalmente com esporte, que envolvam mexer o corpo, tem me ajudado bastante também a dar essa centrada aí. E, infelizmente, caminhando para o fim do nosso papo, tá muito bom, tô aprendendo bastante, mas, infelizmente, temos sempre que ser atentos ao tempo pelo dia a dia, principalmente de empreendedores, aí, como vocês, né? Como eu também. E aqui eu me coloco mais como apresentador do podcast, mas também tenho esse mesmo lado de vocês aí, então adoro falar com quem empreende. Eu queria saber, Ben, um pouco mais da Camino, como é que uma pessoa que está começando e pensa em escalar um negócio, como é que a Camino pode ajudar e como as pessoas podem saber mais sobre a Camino e sobre você, se tem perfis nas redes sociais. Então para quem quer saber mais de você e da Camino, como faz? Então, a Camino foi até curioso, porque eu passei muita dificuldade lá atrás nessa questão de estruturação da empresa para receber soldados lá no Guia Bolsa. Então, a gente levantou capital aqui no Brasil primeiro, depois recebemos um term sheet seriado da Kazek e eles falaram, beleza, aqui o term sheet, a gente precisava da grana, então, me dá o dinheiro e, peraí, tem que montar uma estrutura lá fora, em Cayman, em Delaware, tem que abrir uma conta bancária americana para receber esse dinheiro. E eu falei, como que faz isso? Eles, não, toma esses e-mails e boa sorte, né? E ninguém sabia fazer isso na época, o chamado flip, que você tem que levar a estrutura para fora já operando e tudo mais. Quebrei muito a cabeça, achei uma atividade horrorosa, assim, burocrática, 3 meses quebrando a cabeça, muito sem suporte. E agora, né, um pouco de acelera ao dia de hoje, e tudo assim, quase no ecossistema melhorou, mas essa parte ainda pega, né? Então, eu faço muito investimento anjo, mentoria para esses founders, e ainda me procuram para saber, cara, eu recebi um term sheet, e agora, o que eu faço? Como que eu monto a estrutura? Então, acho que ainda está faltando essa parte. Então, a Camino é a primeira coisa que se propõe para startups no estágio mais inicial, é ajudar na estruturação societária, né, para lá fora, mas também a abertura da conta bancária, que hoje é um gargalo gigante, abrir uma conta nos Estados Unidos, a parte tax americana, que também é um saco. Então, empacotar isso tudo para já ter uma estrutura corporativa para receber efetivamente o funding, o term sheet que a pessoa está em mãos, e depois um hub financeiro que ataca outro problema que é mais recorrente para startups aqui no Brasil, até na América Latina, né? A própria Camino, né? Passamos por isso. Então, a gente captou próximo a 6 milhões de dólares numa rodada pre-seed, está lá no Silicon Valley Bank, e a gente abriu a conta bancária aqui e recebeu um limite no cartão corporativo de R$1.000. Então, R$1.000 não vai para lugar algum, você não consegue contratar serviço e tudo mais. Então, tentar endereçar isso com uma conta bancária, né, digital, com um cartão de crédito com limite efetivamente adequado. E outro desafio é que muito pagamento recorrente de serviços SaaS, ou você vai comprar Google AdWords, por exemplo, você coloca no cartão e o cartão nega o pagamento. Então, todo mês você tem serviço caindo do ar, porque o cartão negou. Então, também tem um problema ainda de aceitação desses pagamentos recorrentes. Então, isso também a gente está endereçando, e até juntando um pouco os dois mundos, basicamente como você recebe mais rápido o seu funding, né, quando você está realmente com a ideia, está fazendo sua captação, como acelera esse processo, tendo a estrutura e a conta adequada, inclusive Camino antecipa, em alguns casos, o crédito aqui no Brasil para poder operar enquanto espera a estrutura, enquanto espera o funding. Depois, como você deploya mais rápido esse funding que você recebeu para efetivamente crescer o seu negócio, focar e buscar esse crescimento sem essas barreiras, né, e fricções financeiras e corporativas. Então,
nasceu muito do meu desejo de ajudar de uma forma muito mais escalável, e eu pensei que iria demorar muito para voltar a empreender. Minha esposa fala que eu fiquei uma semana entre Guia Bolsa e decidi entrar na Camino, e estava perdidaça. Ela falou que não me reconhecia, aí pulei na Camino e aí busquei, né, achei uma nova missão aqui, para não sei se é a coisa mais saudável do mundo, mas pelo menos me manter ativo, engajado, e fazer algo que me importa muito, que eu acho que tem um impacto gigante realmente no ecossistema aqui. Você falou sobre autoconhecimento, o que você faz de mentoria, ajudar os outros. Para mim, isso é a forma ali mais elevada de autoconhecimento, né? Você disponibilizar seu tempo, seu conhecimento para ajudar as pessoas, né? Que é o que você já fazia espontaneamente. Acho que acabou conhecendo muita gente, viu essa dor das pessoas, e aí com a Camino agora pode encurtar essa dor que eu tive também, e que você teve, e que muita gente tem hoje por não saber, né? Então, a gente vai colocar o link aqui, né? www.camino.com.br, para quem se interessar. E sobre você, Ben, você compartilha conhecimento em redes sociais? Tem alguma que é mais fácil para as pessoas entrarem em contato contigo? Eu faço um pouco mais do LinkedIn. Eu sou muito ruim de usar redes sociais e tudo mais. Eu preciso começar a fazer mais agora, então vou tentar me forçar. Até super rápido, eu tive uma anedota muito engraçada outro dia. Eu conheci um empreendedor que está no início da jornada, mas é um cara muito bem já conectado e tudo mais. E quando ele, né, soube que eu tinha fundado o Guia Bolsa, ele ficou super empolgado. Ele falou: nossa, cara, você é meu herói, incrível, não conseguiu acreditar. Eu: não, relaxa. Ele: não, porra, preciso seguir você. Qual é o seu Instagram? Eu falei: então, cara, não uso assim, muito o Instagram. O quê? Não sou tão legal assim. Não tem como fazer tudo, né, cara? Não tem como fazer tudo. E Derek, você, como é que quem está empreendendo e pensa em levantar capital, como fazer para acessar Indicator Capital, qual é o melhor jeito? E o conteúdo que você tem compartilhado, tem um que eu recomendo bastante, que é o Como Montar Seu Pitch Deck, na prática mesmo, um artigo excelente aí de como montar um pitch deck. Então, para quem empreende, quer levantar capital com a Indicator Capital, como fazer, e redes sociais que você mais compartilha. Tentar dar resposta curta de uma jornada que é maravilhosa, que é essa jornada de mentoria, de conhecer pessoas novas e poder escolher futuros sócios, né? Então, acho que nós três aqui temos isso no coração. Acho que no final do dia, qualquer investidor de empreendedorismo, né, um apoiador de empreendedorismo, ele quer ajudar. Então, mentoria realmente é uma maravilha. A forma fácil de me encontrar é no LinkedIn. Então, realmente, eu fico em cima do LinkedIn para não deixar passar muita coisa. É impressionante como a ferramenta funciona bem. Por outro lado, a gente no site da Indicator tem uma parte que você pode aplicar para o nosso processo. O processo, a gente fala da humanização do processo de investimento através da tecnologia. Ele realmente facilita o nosso trabalho. Ele traz os empreendedores quase que automaticamente para a instância de comitê da primeira interação com toda a equipe da Indicator. Então, é só entrar no site e aplicar. O que a gente tem hoje, que está em stealth mode, e já fazendo um pré-anúncio aqui no seu canal, e agradeço a oportunidade, é que a gente lançou, e como eu falei, ainda em stealth mode, uma rede para apoiar os empreendedores chamada Indicator.network. Então é só você entrar em Indicator.network, se cadastrar na rede, tem uma rede bem forte em termos de senioridade ali, além dos nossos empreendedores, tem nossos investidores, tem os mentores da nossa rede. Já vou fazer aqui o convite para o Ben vir nos apoiar. A gente está fazendo o nosso melhor trabalho para causar o efeito da água que derrama de um copo cheio, né? Então, como que a gente ajuda os empreendedores que passam pela Indicator, que eventualmente não recebem o investimento, seja porque não estão dentro da tese, seja porque não fazia sentido para a gente quer dar algo em troca. E para isso que a gente criou o Indicator Network, no conceito de inovação aberta, onde qualquer um pode entrar e usufruir desse efeito de copo cheio, né? Então, todo mundo contribui um pouco, encontra aquilo que precisa. Se não encontrar, faz a pergunta. Tem um chat, inclusive, para poder acessar as pessoas. Então, efetivamente, é uma ferramenta bem poderosa de relacionamento que a gente vai estar lançando nas próximas semanas, mas ela já está funcionando. Excelente. A gente vai colocar os links aqui para os LinkedIns de vocês, para os livros, para a Camino, para a Indicator. E quero agradecer, Derek, Ben, pelo tempo. Acho que a gente
passamos por bastante assunto, mas conseguimos aprofundar, acho que na medida para quem está pensando em empreender, para quem está pensando em levantar investimento, alguns questionamentos, práticas, conhecimentos. Então, quero agradecer vocês dois pelo tempo e pelas mentorias que vocês me deram ao longo da vida e que espero continuem dando. Então, admiro muito vocês os dois me ajudaram muito na minha trajetória. Então, recomendo aí para quem está buscando investimento, seja via Indicator, seja via Camino, assim, são jeitos complementares, eu acho, aí, né, minha jornada de seguir, né? Quanto mais ajuda, receber melhor. Isso que eu acho que um aprendizado grande que eu tive sobre empreender, realmente aceitar a ajuda é essencial de quem passou, e vocês dois são pessoas que contribuem muito e que gostam de compartilhar e percebem o benefício para si de compartilhar. Então, fiquei muito feliz de gravar com vocês e valeu mesmo, Derek e Ben. Obrigado pelo convite, Rick. Gratíssimo por escutar a gente aqui no Abrindo Caminhos. Cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência e espiritualidade. Se você curtiu esse papo, dá uma olhada no Os Bastidores do Empreendedorismo, com Pedro Chiamuleira e Ricardo Correia, onde a gente falou bem sobre startups, crescimento e práticas pessoais, e o episódio de Como Empreender Sem Enlouquecer, com Ricardo Rodrigues e Eduardo Casarini, onde a gente foi bem fundo também questões de empreendedorismo. Então, para quem está nesse mundo aí de startups ou quem está começando a empreender e pensa em como fazer esse caminho, esses 3 episódios aí estão especiais demais. Valeu demais, galera!